de areia diante do céu. É meu corpo na presença do Senhor. Um grão de areia para ser um templo onde habite o Santo Espírito de Deus. Um grão de areia, sim, fui eu deserto, fui barro e hoje sou forma de Deus. Hoje sou chamado para ser um templo onde habite o Santo Espírito de Deus. Um grão de areia, pecador tu és. Deus deseja fazer um lindo templo em ti. Um grão de areia para ser um templo onde habite o Santo Espírito de Deus. Um grão de areia, sim, fui eu deserto, fui barro em Cristo, sou forma de Deus. Hoje sou chamado para ser um templo onde habite o Santo Espírito de Deus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Nasci como morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, com muita paz no coração, sempre aquela gratidão a Deus pela vida, né? Deus tem nos despertado mais uma manhã, então glorificamos a Deus que tem nos dado a oportunidade da vida, renovando a sua graça, a sua misericórdia para conosco. Que assim então a graça de Deus tome conta de todo o nosso coração. Que a bondade do Senhor nos guie pelos seus caminhos eternos, pela sua justiça, que é a sua palavra, né? Manifestada a todo aquele que crê. É a todos os homens, né? Mas ela só vai encontrar o coração que crê. Então, que assim sejamos abençoados conforme Efésios capítulo 1, né? Que nos diz que nele fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que assim sejamos posicionados por Deus e então ser abençoados pela palavra de Deus. Bom dia, com muita alegria, os meus amados irmãos. Pastor Paulo, bom dia, juntamente com a irmã Rosana, Deus abençoe. Irmã Vilanir, irmão Valdemir, Deus abençoe sempre. Irmão Ronaldo, irmã Noemi, Deus abençoe. Bom dia. Irmão Oswaldo Alves, irmã Doralina, bom dia, Deus abençoe. Irmã Maria Cleide, Deus abençoe com todo o lar, toda a família. Irmão Elias Garcia, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus com toda a sua casa, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Todos quantos conectados conosco, Deus abençoe. Bom dia, com muita alegria, com aquela doce, gloriosa e santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nosso Senhor, né? Nosso Redentor, o nosso único e verdadeiro Deus. Que assim a graça dele ilumine todo o nosso coração, né? Sempre, sempre, sempre. Irmã Aurinda, bom dia, Deus abençoe com todo o lar, toda a família. Mais um cântico em adoração a Deus. Daqui a pouquinho, então, teremos a mensagem de Deus para o nosso coração. Bom dia, meus amados irmãos. Deus te abençoe. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. E o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos
Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, se fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, em glória eu verei, onde a dor e a morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia, louvado seja Deus. Bom dia, meu querido irmão Evaldo Messias. Deus abençoe você com todo o seu lar, toda a família, né? Muito bem, meus irmãos, vamos à leitura da palavra de Deus nesta manhã. Mais uma vez vamos ler Lucas capítulo 9, versículo 23. Nos diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1 e 2. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E João capítulo 5, versículo 42 e 43. Mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Caminhando com o Senhor. Muito bem, meus amados, o apóstolo Paulo disse: Não vos conformeis com este mundo, mas seja renovado pelo vosso entendimento. Então, ser renovado pelo entendimento, receber a graça, a misericórdia de Deus que nos é oferecida, esta graça que nos transporta, né? Tirando de nós o perdão dos pecados, transportando uma nova vida dentro de nosso coração, vivificados então por esta graça. Quando o homem pecou, então ele foi destituído da presença de Deus.
quando Adão tinha a liberdade de caminhar com o Senhor dentro do jardim do Éden, ter uma perfeita adoração, uma vida perfeita, uma perfeita santidade, pois tudo que havia ali era santidade, era lindo, maravilhoso, pois era o homem e a presença de Deus constantemente. Mas quando chegou o pecado, então, o ensinamento de Satanás através da serpente para Eva trouxe a confusão na mente, aquela confusão para descrer, para duvidar, e quando a dúvida, então ela se entregou aos braços da serpente, e ali então ela foi engodada, foi enganada, foi seduzida, foi usada, e agora então tornou-se um instrumento da incredulidade e trouxe à luz as trevas, né? Deu à luz um filho que era trevas, e este filho da serpente. Assim então possibilitou Satanás trabalhar na vida humana, desconectando o homem e Deus, separando o homem e Deus, destituindo o homem e Deus. Então Adão não pôde mais andar com Deus. Deus o tirou do jardim do Éden, o tirou da terra de delícia, de prazer, de santidade. Agora colocados fora, e começa uma nova caminhada, né? Então esta é a caminhada da humanidade, no qual nós vemos aí perdurando há 6 milênios, o pecado dominando o mundo, dominando o homem, Deus com a sua graça manifestando a sua palavra, enviando os seus profetas, os homens matando, até que chega o momento que o nosso próprio Deus torna-se um de nós, torna-se homem, para que assim então o homem possa caminhar com Deus. Mas primeiro Deus veio caminhar com o homem. Deus desceu na forma humana para trazer os ensinamentos do reino celestial, para ele mesmo cumprir a sua própria lei, pois Deus não desrespeita a sua palavra, Deus cumpre a sua palavra, que assim então Deus nos ajude a sermos compreensíveis, ainda que a nossa mente é tardia, a nossa mente é falha, mas o Senhor Jesus disse: quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Então eu tenho que repetir sempre: toda a verdade é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então, se o Espírito Santo está em nós, ele nos guiará e porá em conformidade, em conexão perfeita, em perfeito sincronismo, toda a palavra de Deus. Então isso não nos levará a estar estagnados dentro de nossa limitação humana. Dentro da nossa limitação humana, nós vamos limitar Deus e vamos tornar Deus impossível de realizar suas obras. Mas a nossa incredulidade não, ou a incredulidade do homem, né? Eu digo nossa porque estou referindo a humanos. Então, a nossa incredulidade não vai impedir Deus de cumprir a sua palavra. Então, Deus cumpre a sua palavra e temos que entendê-la como ele cumpre, como ele a manifesta. Ele traz, ele torna-se homem. Então, a partir desta manifestação de Deus carne, Deus homem, né? Como disse o apóstolo Paulo, tendo forma de homem, sendo Deus, tendo forma de homem, não usurpou ser como Deus,
Agora isso se tratava da pessoa, do humano, o qual nós chamamos Filho de Deus. Então naquela carne ele não se pôs e não tentou ser igual a Deus, mas tentou ser submisso, desempenhando o papel de filho, assumindo o meu e o seu lugar, para nos dar a graça e assim podermos alcançar este benefício de ser filhos e filhas de Deus por meio da sua graça. Agora isto é certo, né? Que somos salvos pela graça, não vem das obras, para que nos gloriemos, mas sim da fé, que é um dom de Deus, o dom de Deus para crermos em toda a sua palavra e assim podermos caminhar passo a passo dentro das promessas de Deus. Então olhar as promessas, olhar a promessa de que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, Deus profetizou isso por meio do profeta Isaías, ele anunciou, veio cumprir depois de 700 anos esta profecia. Então Deus trabalha com o tempo. Quantos creram e se alegraram, né, com a profecia de Isaías, que uma virgem daria à luz um filho? E os dias foram passando, para os verdadeiros crentes, então eles podiam dizer, Isaías profetizou, Deus falou, ele é o profeta de Deus, vai acontecer. Mas os incrédulos, sempre talvez foi uma chacota, né? Eu sempre falei, Isaías é um mentiroso. Olha, já faz 10 anos e nada, já são 20 anos e nada. Olha, já passou um século, 2, 3, já passou 7 séculos. Séculos não, né? Centenas de anos. 1 centena, 2, 3 centenas. E assim então, a coisa veio andando depois de 700 anos. Quando Cristo nasceu, Deus estava interpretando a sua palavra. Não precisa de ninguém descrever e conjecturar. Então a Virgem dando à luz, Deus cumprindo a sua palavra. Então aqueles que puderam caminhar. Mas encontramos que quando o Messias nasceu, ninguém estava acompanhando. Havia 3 magos que viram sinal de Deus no céu. Magos são aqueles estudantes, né? Não aqueles de magia, não, né? Aqueles estudantes científicos que viram o alinhamento das estrelas e então souberam da manifestação do Messias e começaram a seguir aquele alinhamento e foram chegar até o Messias. Mas quando eles chegaram na cidade, perguntou ao rei onde estava o Messias, o rei dos judeus. Ele não podia informar. Ele era um incrédulo e não acompanhava as escrituras de Deus. Ele ficou turbado em seu coração. Se nasceu um rei, então eu vou perder o trono. Então ele manda matar as crianças de 2 anos abaixo. Vai aos sacerdotes. Aí os sacerdotes pegam os pergaminhos, vai acompanhar as escrituras, mas então as escrituras, as profecias nos diz que ele vai nascer em Belém da Judéia. Mas os sacerdotes não puderam ir. Então foram aqueles viajantes e chegaram à casa do pão de Deus, chegaram em Belém, lá estava aquela criança. Então puderam contemplá-lo, adorá-lo, e Deus os advertiu para ir por outro caminho e não voltar e avisar o rei como ele havia pedido. E então eles seguiram a sua caminhada após encontrar o Messias, encontrar o rei
ainda criança, ainda pequeno. Então esta trajetória da caminhada de Deus, ao verdadeiro crente não há desistência. Deus disse, não importa quanto tempo demore para cumprir, ele permanece firme em sua crença, vai cumprir. Assim foi com Abraão. Deus prometeu um filho a ele, e ele esperou 25 anos crendo. Ele não titubeou em sua fé em Deus. Então a fé em Deus é que declara o homem justo, justificados pela fé. Justificados pela fé em Cristo, em sua palavra, em sua manifestação, olhar que Cristo agora como homem é o nosso sacrifício, e após a sua morte e ressurreição, ele volta àquela condição de Pai da eternidade. Então saber que o Pai, o Filho, o Espírito Santo, Deus manifestado em uma forma humana e agora concentrado em Cristo Jesus, e podermos caminhar com Ele dentro das Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, deixar os nossos entendimentos serem abertos pela palavra de Deus, como nós temos em Lucas 24, de 44 em diante, e quando o Senhor Jesus, após a sua ressurreição, falando com seus discípulos, eles não conhecendo, ele foi falando das Escrituras, dos Salmos, da lei, dos profetas, e então a Bíblia diz que os seus entendimentos foram abertos. Então ter o nosso entendimento aberto, seguir após o Senhor Jesus, ter o entendimento aberto, negando a si mesmo, negando os nossos próprios pensamentos para não limitarmos a Deus, repudiar ensinamentos dogmáticos que não vêm de encontro com a palavra de Deus, torna empecilho. Então renunciar tudo, porque tudo se concentra na pessoa. O que eu aprendo da religião, do templo religioso e da minha própria limitação cabe a mim, não ao outro. Então você vê pessoas com melhores instruções, conhecimentos mais elevados, outros com menos, porque se limita dentro de cada um, conforme cada um aprende, né? Tem o seu quociente de inteligência desenvolvido, então desenvolve melhor. E muitas vezes o desenvolvimento, como dissemos ontem, o costume religioso, o costume próprio, então tira a visão espiritual, porque criamos em nós uma maneira e Deus tem que agir da maneira que nós pensamos. Então se torna um pouco difícil, né? Quando não conseguimos ou decidimos crer em Deus e renunciar a nós mesmos. Então, olhando para o que o Senhor Jesus disse, Ele disse: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Outros virão em seu próprio nome, e a esse aceitareis. Então olhar o cumprimento cabal destas coisas, ver, entender. Porque por outro lado também, aqui em João 5,43, o Senhor Jesus disse: se outro vier em seu próprio nome, aí se aceitareis. Mas do outro lado também, encontramos em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, tudo está escrito. O Senhor Jesus disse: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Então estar atento para estas coisas, porque o Senhor Jesus disse que ninguém vos engane, acautelai-vos, tende cautela, tende cuidado.
Então, receber os cuidados de Deus dentro desta caminhada, olhando para Cristo. Então, olhar, ver aqueles que veem seu próprio nome dizendo que Ele é a igreja da salvação. Se não for ali, não tem a salvação. Então, olhar aqueles que vêm dizendo eu sou Cristo. Dizer eu sou Cristo, ele não quer dizer de seu próprio nome, mas ele está dizendo que ele é ungido de Deus. Agora, esta unção tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Então, você olhar dentro das Escrituras, então a coisa é forte. A palavra de Deus é forte contra o pecado. O homem se estabelece pelo meio religioso. Pelo meio religioso, vem em nome de Cristo, falando que é de Cristo, anunciando o reino dos céus, falando da graça, da misericórdia, falando do amor de Deus. Então Paulo disse, eles falam da piedade de Deus, mas negando a sua eficácia. Falam do poder de Deus, mas negam o poder de Deus. Então isso que precisamos compreender, meus irmãos. Compreender que a vida espiritual, a vida com Deus é uma experiência pessoal, é uma caminhada. Então, encontrarmos a pessoa do Senhor Jesus, caminhando naquelas ruas de Jerusalém, quando até os seus discípulos, quando eles estavam contemplando a formosura do templo, e assim foi expresso por eles o templo, a formosura. E o Senhor Jesus disse, virá tempo que não ficará pedra sobre pedra. Mas olhar, ver os homens está sempre voltado para o templo, voltado para a religião. E quando tivemos a manifestação do Messias, ele estava do lado de fora. Ele estava chamando a todos, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, renuncie aí o seu sistema. Então nós encontramos um quadro maravilhoso em João capítulo 9, aquele ceguinho, o Senhor Jesus o curou. Ele estava do lado de fora. O Senhor Jesus untou a terra, pôs em seus olhos e mandou ele, vai a Siloé e lave os seus olhos. Vai onde eu te enviei, ao lugar enviado. Então, conhecer as Escrituras, os lugares enviados, mesmo pelo próprio Senhor Jesus, dentro da descrição da sua palavra, para que assim possamos ter um quadro perfeito, ver a obra de redenção por meio de Cristo, através das eras da igreja, agora o próprio Senhor Jesus obrando na sua igreja. Lembrar que a sua igreja são seus filhos, são seus eleitos. Então o Senhor Jesus disse, derribai esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Agora este templo não era aquele de pedras, era aquele corpo. Então aquele corpo sendo derribado e no 3º dia ressurreto. E então o templo de Deus se levantou. Saber que Cristo era a moradia do Deus eterno. Deus não estava no templo herodiano, no templo dos essênios e tantos templos que havia ali, mas Deus veio no templo humano, para que assim então daquele humano sacrifício provido
nos purificasse do pecado e trouxesse a possibilidade de Deus habitar em nós e assim caminharmos com Deus, ter uma experiência com Deus. Então, olhando para o próprio Senhor Jesus, Deus na carne humana, agora estabelecendo, chamando, ensinando a sua igreja, os seus discípulos, que assim aprenderam com ele e depois foram cheios do Espírito Santo, foram estabelecidos por Deus, cheios de Deus, voltando a ter aquela experiência pessoal com Deus. E assim então eles não voltaram, ou se voltaram mais para templos religiosos, os templos, os sacerdotes, os pregadores, os pastores, os bispos, cardeais e padres, os anciãos, não puderam seguir, mas os apóstolos seguiram. E agora a igreja viva do Deus vivo, aquela que não tinha um grande templo, não tinha onde se reunir, reunia cada dia na casa de um irmão, de outro irmão, mas a igreja de Deus estava reunida. Então não pense que servir a Deus é ter uma vida do jeito que você quer, ser um desagrejado. Não, você está fora do contexto de Deus. Claro, há horas a nossa vida não podemos viver 24 horas juntos. Cada um vive em uma cidade distante, então é difícil, mas olhar o mesmo intento, o mesmo desejo, a mesma vivacidade. O mesmo Espírito Santo que estava trabalhando em Pedro é o mesmo que estava trabalhando em Paulo. É o mesmo Espírito Santo que trabalhou nos apóstolos. Então, quando encontra Paulo com os apóstolos, a doutrina, a pregação era a mesma, o intento era o mesmo. Então o Espírito de Deus agindo em todas as eras, conforme está escrito, Apocalipse 5, cordeiro com 7 olhos, 7 pontas, falando das 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, que são 7 mensageiros. Então ver o Espírito de Cristo trabalhando na sua igreja, como Paulo disse, aquele que começou em vós a boa obra há de aperfeiçoar. Então é o Espírito Santo que estava em Cristo, de Cristo derramado na igreja, e da igreja então chega às eras onde Deus vem trabalhando com o indivíduo, aquele que crê, aquele que abre a porta, aquele que sabe que é templo do Espírito Santo, como o próprio Cristo. Então ele foi o templo de Deus. E hoje nós, pelo batismo do Espírito Santo, somos templos de Deus. Como disse o apóstolo Paulo em primeira carta aos Coríntios, seu capítulo 6, versículo 19. Então ele disse: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então saber que somos templo do Espírito Santo, pedras vivas. Então ter a experiência, você e Deus, não por meio da religião, pois a religião veio em nome de Cristo. Ela diz ser cristã, mas nega a palavra de Deus. Ela nega o batismo apostólico e diz estar caminhando com o Senhor. E Deus é misericordioso, derrama sobre os homens dons de cura, dons de maravilha, dons de pregação. Tudo isso é dom. São dons, são os dons carismáticos e não é o Espírito Santo. Dons são presentes. Ter um dom, então a Bíblia diz em Salmos e também em Efésios, subindo ele ao alto, levou, né?
cativo o cativeiro e deu dons aos homens e até aos rebeldes. Rebeldes, aqueles que lutam contra a palavra de Deus, rebeldia contra Deus. Nisto eu gosto sempre de chamar a atenção, irmãos, para que venhamos estar despertados. Porque falar, levantar contra Deus, contra a palavra, isso torna o homem anticristo. Quando posicionamos em um versículo e não somos levados a toda a palavra de Deus e crer em toda ela, isso torna cada pessoa anticristo, não é verdade? Foi assim, o apóstolo João disse em sua segunda carta, ele disse: filhinhos, muitos têm se tornado anticristo. Agora esse anticristo, eles saíram, aquele espírito religioso, dizendo ser cristãos. Isso que nós devemos atentar. Muitos virão em seu próprio nome e outros virão em meu nome. Então dizer que é ungido, que são profetas do Senhor e não tem evidência bíblica, não combina com a palavra, é nisto que precisamos então avaliar com toda a palavra de Deus tudo aquilo que o homem diz ser, mas precisamos crer na palavra de Deus também. Não podemos parar em um versículo e ali então fazer a nossa doutrina. Um exemplo a tomar Mateus 28, versículo 19, na ordenança batismal, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E ali então Satanás cria uma tríade de pensamentos de 3 pessoas e traz a mente das pessoas e as pessoas creem. Então nós podemos olhar no livro de Tiago, onde ele disse: crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então os demônios, Satanás, crê que existe um só Deus, estremecem, e Satanás criou 3 personalidades, 3 pessoas na divindade e joga na cabeça das pessoas e elas creram naquilo. E isso foi ensinado por meio das religiões, dos sistemas religiosos, igrejas. Eu sou igreja do Senhor, então para eu pertencer a Cristo, eu tenho que estar naquela igreja. Então veja, aquele ceguinho de João 9 tinha nascido dentro da religião. Quando ele foi curado, ele começou a defender ao que curou, não conhecendo. Então, muito sendo cego, então ele sabia quem havia curado ele, era Jesus, mas ele não conhecia, pois quando ele foi tocado em seus olhos, ele não pôde vê-lo. Ele teve que ir aonde o Senhor ordenou para que os seus olhos fossem abertos. Então assim temos que ter a unção do cuspe e o barro do Senhor em nossos olhos, ir nas promessas da Escritura enviadas de Deus, para que os nossos olhos sejam abertos. E então passou um tempo que ele, os seus olhos foram abertos, ele foi expulso da grande religião. Os seus pais não quiseram sair, permaneceram lá, amaram mais a religião do que aquele que deu vista ao cego, e ainda esse cego, sendo filho, não puderam crer. Então a questão é individual, é Cristo em você. Não espere a sua denominação crer, não espere o pastor, o sacerdote, o ancião. Não, Deus trata com você. Deus chama você, você ouve o mesmo evangelho que eles ouvem. Ouviram o mesmo evangelho da salvação nos dias
de Noé, mas não entraram na arca. O mesmo evangelho que Noé pregou foi o que o salvou, mas foi o que trouxe juízo ao mundo, a mesma palavra de Deus que declara Deus, para levar-nos a caminhar com Deus, ter uma intimidade, uma experiência própria, mas unidos com o Senhor Jesus fora do sistema. O grupo do apostolado, unidos com o Senhor, não entraram nos sistemas, e muitos dentro do sistema ficaram de fora, coagidos pelos ensinamentos dos sacerdotes que falavam do mesmo testamento, da mesma lei, dos mesmos profetas, mas ali estava aquele que agora era a graça, pois a lei e os profetas está concentrado nele. Esse é o Messias, esta é a graça, mas ele permanece o mesmo, com as suas mesmas atitudes, com a sua mesma redenção, para todo aquele que crer. Então, caminhando com o Senhor, dentro das Escrituras, da sua palavra, não limitando Deus, crendo em Deus, sabendo que Ele veio, cumpriu a sua lei, a sua palavra, portanto Ele é a palavra, então Ele em nós, Ele é toda a palavra, porque aquele mesmo Deus do Antigo Testamento, Ele se fez homem no Novo Testamento, é o mesmo Deus, para possibilitar que cada filho e filha possa ter esta caminhada com o Senhor, uma experiência própria com Deus, uma experiência pessoal, melhor dizendo. Nunca com aquele pensamento que para eu ter Deus eu tenho que estar alinhado com uma igreja. Não, elas vêm em nome de Deus, mas negando a Deus, dizendo ter a unção, mas negando a doutrina apostólica, negando a verdadeira deidade do Senhor, negando o verdadeiro batismo da palavra de Deus, que é a doutrina apostólica. E assim então, tendo aquela sensação de que estar ligado ao sistema religioso, estar ligado a uma religião, é ali que traz a salvação. Quando encontramos então aquele ceguinho com os olhos abertos, nunca mais ele voltou para o templo religioso até o momento em que ele pôde encontrar o Senhor Jesus e adorá-lo em liberdade. Porque quando houve então o encontro daquele curado com aquele que o curou, então o Senhor Jesus disse: você crê no Filho de Deus? Quem é Ele, Senhor, para que eu creia? É o que fala contigo. Então ele pôde cair a seus pés e adorá-lo, através de uma experiência pessoal. Ele não quis ficar lá na denominação, não, meus pais nasceram lá, eu vou ficar lá com eles. Não, ele encontrou com Cristo, ele encontrou com a palavra. Seus olhos foram abertos e ele pôde então contemplar de perto com seus olhos a palavra que lhe abriu os olhos e então adorar a Deus em verdade, em espírito, tendo os olhos abertos por Deus, para termos uma caminhada com Deus, uma experiência pessoal com Deus, como filhos e filhas de Deus, congregados, unidos pela mesma palavra, no Espírito de Deus, e assim guiados por Deus em toda a sua palavra e por toda a eternidade. Que assim a graça de Deus continue sustentando a cada um de nós, nos guiando em toda a sua palavra. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso do Senhor,
nós te glorificamos, te exaltamos, rendemos graças ao Senhor, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso, a santidade lhe convém. E para vermos ao Senhor, então, precisamos desta santidade, a qual o Senhor manifestou, então, como Cordeiro, para pagar a mancha do pecado, derramando o seu sangue, e assim perdoando as nossas falhas e fraquezas, para fazer uma limpeza em nosso coração, e assim o Senhor poder habitar em cada coração que crê. Abençoe cada coração nesta manhã, Senhor. Em cada tarde aqueles que ouvirem, em cada noite, de todos aqueles que ouvirem, santifica-nos, preencha-nos com Teu Espírito Santo, que é a verdadeira santidade, e guia nossos passos por toda a eternidade. Derrama Tua bênção sobre o Teu povo, guia-nos pelos caminhos eternos. Rogamos-te estas bênçãos no nome precioso do Senhor Jesus. Apresentamos ao Senhor, Pai, o nosso irmão Pastor Mandela. Que o Senhor seja com ele, curando, libertando, fortalecendo em fé naquela terra difícil, mas o Senhor é o que abençoa e provê todas as coisas. Abençoa o irmão Elias Estanque, que a cura para o físico, dentro de uma doença que lhe incomoda, claro, é um demônio, que a Tua mão santa e curadora possa tocá-lo, Pai, limpar de todo o mal. Rogamos ao Senhor, pedimos segundo a Tua graça, a Tua benignidade. Cremos que o Senhor pode fazer isto, Pai, e o Senhor fará. Colocamos em Suas mãos todo aquele que está com problema de saúde, Pastor Cícero, o problema da coluna, que o Senhor venha, Pai, curar. Apresentamos ao Senhor, crendo na Sua graça, e assim todos quantos enfermos, outros viciados, tantas prisões espirituais, o Senhor é o libertador. Derrama a Tua bênção, Pai, nós rogamos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, Deus continue abençoando cada vida, cada coração. À tarde, 6:45, se Deus quiser, a nossa live da tarde, e amanhã cedo, 7 horas, né? A nossa live matinal. Amanhã é o sábado, então amanhã às 7 horas. O meu abraço fraternal a todos, Deus te abençoe. Um bom dia, Pastor Paulo Sérgio, irmã Vilanir, irmão Ronaldo César, Deus abençoe. Irmão Oswaldo, irmã Doralina, Deus abençoe. Irmã Maria Cleide, Deus abençoe. Irmão Elias Garcia, Deus abençoe. Aleluia. Irmã Aurinda Oliveira, bom dia, Deus abençoe. Irmão Evaldo Messias, bom dia, Deus abençoe. Irmã Marlene Inácio,
bom dia, Deus abençoe. Também a irmã Edna Carvalho, Deus abençoe. Irmão Josanias Olímpio, bom dia, Deus abençoe. Irmã Rosilda Laura, bom dia, Deus abençoe. Irmão Paulo César, bom dia, Deus abençoe. Irmãos Álbum Renascer, bom dia, Deus abençoe. Todos quantos que nos acompanham, Deus abençoe, tenham um bom dia, cheio da graça e da presença de Deus. Deus abençoe, meus irmãos, e até logo mais, se Deus quiser. Não diga não posso, que não vai conseguir, que tudo acabou, que o sonho já passou e vai desistir. Deus não se agrada tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, estendendo a mão. Não fique desse jeito, com essa angústia no seu peito. Deus não quer te ver assim. Você não foi derrotado, nem por ele desprezado. Toda prova tem fim. Pode a mãe se esquecer do filho que viu nascer e o sol do céu cair. Nem que o mundo vire avesso, nem que o fim seja o começo. De você Deus não vai desistir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Angústia no seu peito. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir. Vencer é preciso, é só prosseguir. Deus está contigo, é por isso que eu lhe digo, você vai conseguir.